Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando da vitória do Fortaleza sobre o Flamengo no Maracanã. Vitória aí do Lion rugiu alto no Maraca, o Wesley marcou contra, o Lucero deixou dele, o Pedro descontou pro Flamengo num pênalti inexistente, hein, pessoal? A juíza lá inventou um pênalti pro Flamengo e ainda quis prejudicar o Lion, mas ainda assim o Lion saiu com a vitória. Antes de soltar mais um debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. A vaga do Luiz Araújo. É que o Lohan vinha mal também. Mas mesmo assim, acho que torcida pegando no pé. Mas é um cara assim com potência, com criatividade, que eu acho que ele daria mais energia e daria um repertório maior de jogadas. Com o Carlinhos e Pedro, o time ficou muito condicionado ao cruzamento na área, né? Então acho que o Tite no segundo tempo, ele tem a sua parcela. Agora, eu concordo... De repente, a estratégia era essa mesmo. Pode ser. Explorar a bola aérea. Pode ser. O Flamengo já teve bons momentos em bola aérea, gols importantes do Pedro nessa temporada. O Gabigol entrou bem no jogo. Sim. Dinâmico, criando. Ele faz o gol anulado, ele dá um passe primoroso para o Carlinhos, no segundo pau, chutando a gol, participativo. Foi uma das melhores atuações do Gabigol nos últimos tempos. Retorno dele de um cara que quer ajudar o Flamengo, mesmo se não ficar para a próxima temporada. Mas, no geral, apesar desses dois últimos jogos no Maracanã com tropeços, né, um empate com o Cuiabá e também a derrota contra o Fortaleza, eu achei que o saldo do período de Copa América foi muito positivo para o Flamengo. O Flamengo dilacerado, extremamente desfalcado, um time muito desgastado fisicamente, ficou muito nítido nos últimos dois jogos, o time morto em campo, né? Sem energia, conseguiu um aproveitamento de quase 65%. Tá vivo, né? Não é mais o líder do campeonato, mas tá vivo, conseguiu... Como quase todos os times, tem altos e baixos na temporada, mas é um Fortaleza campeão da Copa do Nordeste. Só para lembrar de alguns resultados marcantes. Aquela vitória contra o Boca Juniors, por exemplo, na Sul-Americana, uma vitória espetacular, além de empatar a Bomboneira. Meteu 3-0 no Palmeiras. Ganhou do Flamengo no Maracanã. Fortaleza ganhou do Palmeiras e do Flamengo. E a gente não pode esquecer. Ganhou dos dois melhores, do Palmeiras e do Flamengo. E deu paulada no Boca Juniors, amigo. E a gente não pode esquecer que ele está fazendo isso em todas as frentes, sendo campeão da Copa do Nordeste e sendo o time da elite com mais jogos na temporada. Sem elenco de Flamengo, sem elenco de Botafogo, sem elenco de Palmeiras. Então é mais um momento de tantos que o torcedor do Fortaleza vai colocar como histórico. Porque ainda que seja o Flamengo com todas as dificuldades e tem que ser pontuadas, é uma vitória para cima do Flamengo no Maracanã. Então, assim, é gigante, só engrandece ainda mais. Você está falando de um time que já bateu de campeão na Copa do Nordeste, que tem boas chances na Sul-Americana, que no Brasileiro briga pelas primeiras posições, não acho que é candidato ao título, mas é candidato a uma vaga na Libertadores. Então, muitos elogios ao que fez o Fortaleza, assim, mostrando aquele suco de eficiência dele, porque foram 7 finalizações. Indo para a atuação do lado do Flamengo... E só para completar, o único ponto negativo, vamos dizer assim, foi perder o campeonato estadual para o Ceará. Exato. Nos pênaltis. E já que você citou o suco, no suco do futebol brasileiro, muitos clubes teriam demitido o técnico porque perdeu o estadual para o maior rival, mais uma vez, etc. e tal. E o Fortaleza mostra mais uma vez que acredita no trabalho, independentemente de resultados bons e ruins. Continue, desculpe. Imagina, que isso, Abel. Tá? Acho que é importante fazer essa ressalva que você colocou. Em relação à atuação do Flamengo, acho que o Donando secou muito bem o segundo tempo. Acho que os problemas que o Tite cometeu. Só queria reforçar que, para mim, no primeiro tempo, o Flamengo fez um grande primeiro tempo. O Fortaleza não finalizou no primeiro tempo. O gol foi contra, terminou 13-0 nas finalizações. Então, acho que é um Flamengo que, de fato, caiu no segundo tempo. Tem as questões que o Tite, que o Dona lembrou. Boa surpresa o Matheus Gonçalves. Primeiro jogo dele como titular na temporada pelo Flamengo. 8 jogos na temporada, o primeiro como titular, acho que foi bem também. Mais no primeiro tempo, né? Sim, Vocês assim viram como falta o Flamengo. No gol contra, que há um toque ali, parece um empurrão? Eu não vi. Não? Tanto que o Wesley nem reclama. Acho que depois que eles veem, opa, talvez tenha uma falta, mas a princípio o Wesley nem reclama.
Então, só destacar que eu acho que o Flamengo produziu ofensivamente, poderia ter construído até uma vitória no primeiro tempo, embora tenha caído no segundo tempo, e aí pelas questões que o Tite e que o Dona mencionou, e para mim também muito fisicamente. Então, acho que tem essa questão da partida em si, que ainda que o Flamengo tenha sido um resultado péssimo, a atuação não necessariamente foi péssima, acho que teve um momento que foi boa. E você concorda com o Tite? O balanço é positivo nesse nesse período de Copa América? Muita gente pode olhar, mas ele está querendo justificar depois de ter perdido e empatado. Cara, tem o contexto do jogo e tem o contexto da série, porque termina agora. Para mim, o balanço é muito positivo. Com todas as dificuldades, como ele encontrou soluções, como o Wesley subiu de produção, ainda que tenha feito gol contra ontem, o Léo Ortiz como volante foi muito bem, o Léo Pereira quando foi utilizado na lateral esquerda, o Gerson manteve o alto nível, o Luiz Araújo às vezes se alternando por dentro ou pelo lado, jogando muito bem, o Pedro seguiu fazendo gols. Então, em meio a tantas dificuldades, eu acho que é sim positivo, porque agora não é importante o Flamengo ter terminado a sequência na liderança, o importante era ele estar terminando essa sequência ali no bolo, e ele está. Só para pegar um ponto, essa questão física, a gente falou do Galo aqui, falamos do Internacional, que sofreu com desfalques no período da Copa América, e o Flamengo exausto, né, completamente dilacerado por desfalques, e fisicamente a gente vê o time morto em campo. Parabéns à CBF, que escolheu desvalorizar o seu produto, o seu campeonato, deixando o campeonato rolando com uma Copa América em andamento. Parabéns à CBF, é a grande culpada. É o único lugar, né? É um escárnio isso. A Eurocopa Isso é um e escárnio. Copa América para os campeonatos em todo o mundo. Só no Brasil continua. Aí você decide desfalcar os seus times e desvalorizar o seu produto, o seu campeonato. E é isso que acontece. E aí o clube que tem que se virar para tentar criar a solução. A gente viu o Galo aí, com banco em algumas oportunidades, 6 jogadores. 6 jogadores no banco. Então, assim, a CBF que é responsável por isso. Agora, até para ser justo, o Flamengo foi um time que liderou, tentou fazer essa modificação, né, para que o campeonato fosse paralisado, acho que de maneira correta, mas eu acho até que esse movimento por parte dos clubes, ele deveria ter sido um movimento antecipado, Sim. porque já se sabia há muito tempo, a gente já falava no ano passado, gente, que não ia parar o Campeonato Brasileiro na Copa América, e isso é um equívoco muito grande da gestão da CBF. Aliás, eu não vou nem falar de gestão, porque não existe uma gestão. E só um pequeno adendo para corroborar o que você está falando. Já fechei, era isso aí. Porque você falou da questão física e acho que é o principal e é um absurdo. Além disso, você tem a concorrência de produtos. Porque você teve jogo da Seleção Brasileira num dia que o Flamengo e Cuiabá estavam jogando, que o São Paulo e o Red Bull Bragantino estavam jogando. Então, além disso, a CBF, que é a Seleção Brasileira, e a competição dela, estavam jogando ao mesmo tempo. Então, você cria uma concorrência dentro das próprias coisas que você gere. Então, sem falar na questão física, que para mim é o maior absurdo. E o Tite está certo, o Braz, a comissão técnica, quando fala do intervalo de jogos. É um jogo atrás do outro. Nem isso tem um bom senso. O jogador ali não é uma máquina, é ser humano. Por isso que você vê um time agora que não tem capacidade de fazer 90 minutos intensos. É natural, porque o ser humano ali, ele já está muito prejudicado na parte física. E eu não estou aqui para fazer defesa do Flamengo, não. Estou falando, já citei outros times aqui. Por outro lado, amigo Dona, tem um cara que tem jogado pouco e ontem teve espaço para entrar. Vamos ouvir o que disse Gabigol depois do jogo. Cara, tudo é possível acontecer. Como eu falei, não tem nada decidido ainda. Se eu vou ficar, se eu vou sair. O que eu quero mesmo agora é treinar, como eu estou fazendo, jogar, ter uma sequência, buscar o meu espaço aqui no Flamengo. Como eu falei, eu vou ficar até dezembro, como todo mundo sabe. E eu quero ser importante. Tenho entrado um jogo sim, um jogo não, e isso acaba um pouco dificultando o jogador, né? A gente sabe que você só vai pegar o ritmo jogando. Então eu tenho treinado bastante, me dedicado ao máximo para poder ajudar o Flamengo. Não é um problema o Tite ter preferência pelo Pedro ou por centroavantes de mais imposição física, que preparem a jogada de costas. Mas eu não vejo sentido em boicotar o Gabigol. Que ele jogue até o fim do ano, mas que não haja uma má vontade com ele, porque isso é jogar contra o próprio Flamengo. Então eu peço ao amigo Breler que me permita ter um pensamento bem diferente do seu. Opa, por favor. Porque, por exemplo, essa boa vontade, essa entrega que a gente viu, uma boa atuação até do Gabigol ontem, não vimos várias vezes em que ele entrou em campo desde o ano passado, antes do Tite. 1 ano e meio.
Concorda comigo? De baixo. Desde Sampaoli, desde outros técnicos. E outra coisa, o Gabigol tem que se ajudar para o Flamengo ajudá-lo, né? Vestir camisa de outro clube, deixar ser fotografado, toda aquela confusão que ele entrou com o negócio do doping, que até agora não está decidido, o Gabigol tem que se ajudar também, na minha opinião. O Abel, Para o Flamengo também ajudá-lo. a interpretação que eu tenho, a proposta que o Flamengo faz de um ano é uma proposta para o Gabigol negar. Isso aí concordo. Já faz uma Aí eu tô proposta, com o Breler, ele tô com você. já faz uma proposta sabendo que vem um não, né, do Gabigol. E o clube está no direito de avaliar, né, se quer ou não permanecer com o Gabigol. E acho que ele até fala, não foi afastamento. De fato, não foi afastamento. Mas depois da declaração do empresário dele, o Flamengo, então tem uma oportunidade de fazer negócio aqui. E o Gabigol ontem, ele completou o 6º jogo dele no Campeonato Brasileiro. Entrando em campo no próximo, vai o 7º jogo e ele não pode mais sair nesse momento. E não vai sair. Acho que depois da declaração que a gente viu do Gabigol ontem, está muito nítido que, mesmo não permanecendo no Flamengo, clube que ele é ídolo, e ontem a gente viu de novo o carinho da torcida no Maracanã, ele vai tentar se dedicar para ser uma peça importante dentro desse time do Tite. Ótimo, é isso que ele tem que fazer. E eu isso concordo. que ele tem que Quando fazer. ele falou, eu concordei. E é acho- isso que ele tem que fazer, treinar e tentar ser o Gabigol que todo mundo E conhece. ele deu uma resposta É. ontem. Achei que ele entrou bem. Né? Vamos ver se isso vai ser algo constante até a reta final da temporada. Agora, a partir do momento que você tem esse cara disponível, eu acho que ele não tem que ser descartado, não. Acho que é um jogador que precisa estar no radar mesmo do Tite para receber mais oportunidades. Mas a parte injusta para mim, Abel, e é legítimo o clube não querer mais um jogador. Chegamos à conclusão que o Gabigol não serve mais, ele cometeu muitos erros, não é o jogador que a gente quer. Só pontuar enquanto você fala, desculpa eu te interromper, que isso é muito comum na Europa. Sim. Nos dias de hoje e anteriormente. Do jogo. Vários, posso citar um monstro da história? Ronaldinho Gaúcho. Quando o Barcelona chegou à conclusão que o Ronaldinho Gaúcho não estava respondendo mais, o que aconteceu? Um abraço. Melhor do mundo, fez história. Está na história do Barcelona e do futebol mundial. Não, CR7 no Real Madrid. Sim. Não é Legítimo. falta de respeito, é profissionalismo. Eu acho que nós, no Brasil, todos nós, a gente tem uma visão, às vezes, paternalista. O cara é ídolo, o cara fez história. Não, mas- ele tem que continuar. Mas nesse- Porque o clube é maior que todo mundo, ou não? Você não pode se apegar só com um sentimento que deve existir, principalmente da torcida da instituição, que é a gratidão. Sim, Mas, claro. mas nesse caso, gente... Mas eu acho que você tem que analisar o daqui para frente, o que seria melhor para o clube. Então, ok, eu não tenho problema com a diretoria bancar essa decisão de não querer mais o Gabigol, mas Não gosta da forma, é isso? precisa assumir, precisa chegar, bater no peito, nós não queremos mais o Gabigol, porque é injusto colocar no colo dele como o Gabigol foi o culpado pela saída do Flamengo. Ele não quis ficar. A gente ofereceu um contrato. Sim, sim. Poxa, isso daí é malandragem. Era melhor, Botou na conta dele, claro né? pra era melhor todo não mundo ter que o- feito a proposta. Não, mas, Você oferece o contrato de 1 ano para um jogador de 27 anos. mas a narrativa que vai ficar... Para ele não aceitar, A né? narrativa que vai ficar até corre o risco de manchar a história do Gabigol no Flamengo, porque o torcedor... Ah, não acredito por Não, causa mas, disso, não. mas o torcedor vai lembrar, mas a diretoria ofereceu, o Gabigol não quis ficar. Não é essa a narrativa. A diretoria não quis ficar com o Gabigol e não assumiu em momento algum, porque isso pode ter um ônus. Lá na frente, se o Gabigol sai, começa a se destacar, ganhar título, marcar gol pelo novo clube, ainda mais um rival nacional do Flamengo, aí o torcedor vai lembrar, mas a diretoria não abriu mão? Aí o Landim, o Marcos Braz vão dizer, não, imagina, a gente ofereceu um contrato para ele, só que essa diretoria, se fosse uma diretoria, não, a gestão Landim não aceita ato de indisciplina, a gestão Landim não tolera desvios de conduta, seria coerente não querer contar mais com o Gabigol. Mas é uma diretoria que já tolerou muita coisa. Se a diretoria não aceita desvio de conduta, o Marcos Braz Já teria saído há muito tempo. Depois do episódio do shopping, hein? Então, isso aí que não me convence. E eu concordo com você. Se um clube adota uma política de tolerância zero a esse tipo de desvio, o Gabigol realmente estaria com um futuro comprometido. Mas não é o caso do Flamengo. O departamento de futebol do Flamengo, gerido pelo Marcos Braz, sempre foi ali...
o diretor faz o que quer e passa o recado para todo mundo. Então, nesse aspecto, eu vejo que a diretoria do Flamengo falha com o Gabigol e falha com a própria torcida, porque está, na minha visão, rifando um ídolo sem querer assumir que não quer que a sua presença mais no clube. E no fim das contas, assim, vendo todo o cenário, tudo o que aconteceu, acho que é bem importante que você pontuou, que se ele sai agora, ele tinha um risco de assim, ele saiu com o episódio da camisa do Corinthians, recusando proposta de renovação. E aí, no fim das contas, para ele pode ser um baita negócio ficar até o fim do ano, porque pode ser que ele saia, de repente, como campeão. Outra imagem. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, não sei. E de repente, mesmo que não seja protagonista, mas vai que ele entra numa final e faz mais um gol, ele já tem esse histórico. E sem falar em termos financeiros, porque se ele sai sem custos, ele tem condições melhores de negociar valores para ele, já que não vai ter trava financeira que algum clube precisaria pagar alguma questão para o Flamengo. Então, assim, ele pode se dar bem na moral com o torcedor, da forma como ele vem a sair, até porque ele, como o Dona falou, acho que ele pode dar a volta por cima. Não é o mais provável, porque no período de maior ausência do elenco, ele não vinha sendo titular. Mas ontem ele deu mostra que ele ainda tem capacidade, tem idade para isso. Então ele pode dar a volta por cima tecnicamente, falando da atuação dele, na imagem com a torcida, de repente saindo, mesmo que não sendo protagonista, mas saindo campeão, e podendo questões financeiras que ele pode negociar moldes contratuais que sejam muito mais interessantes do que ele estivesse negociando agora. Então pode ser que no fim das contas tenha sido um baita negócio para o Gabigol permanecer até o fim do contrato. Lembrando, amigos, que dos 10 jogos da rodada, só 8 foram realizados por causa do envolvimento do Internacional, do Juventude, que jogaram pela Copa do Brasil no meio de semana. Então, 2 partidas, Red Bull Bragantino e Internacional. E Cuiabá e Juventude, elas foram adiadas, ainda não tem as datas aí, quando serão realizados esses 2 jogos. Os outros 8 realizados, inclusive esse que a gente acaba de citar e de analisar, a vitória do Fortaleza no Maracanã sobre o Flamengo. Será que vai ter alguém, então, do Fortaleza na seleção da rodada? Vamos dar uma olhada? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Leão 2-1 em cima do Flamengo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.